Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. É muito bom quando tudo está bem na nossa vida, porque a gente vem para a igreja louvar a Deus, e é muito bom. Mas tem momentos que as coisas não estão bem, e a gente vem na igreja para louvar a Deus, e é muito bom. Tem momentos que nós estamos muito animados, aí a gente vem para a igreja para louvar a Deus, e é muito bom. Tem momento que a gente está angustiado, aí a gente vem para a igreja para louvar a Deus, é muito bom. Em todo momento, em todo tempo, a gente vem para a igreja para louvar a Deus, é muito bom. Porque nós louvamos a Deus não é porque as coisas estão acontecendo na nossa vida. Nós louvamos a Deus porque as coisas já aconteceram na nossa vida. Nós somos comprados por um preço muito alto, diz a própria palavra de Deus. E esse preço é o sangue derramado lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu para que eu e você tivéssemos vida. Sejamos gratos por essa vida, porque Ele venceu a morte para que nós vivêssemos eternamente. Por isso você tem vida eterna. Quando o seu corpo não tiver mais vida, quando o seu coração parar de bater, a sua vida continua, porque Ele conquistou vida eterna. Ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia do sepulcro, eis que triunfante ressurgiu o Filho de Deus. Ele venceu e disse: morte, ó morte, onde está a tua vitória? A morte foi derrotada e hoje nós temos o poder da vida em nós. Aconteça o que acontecer, não deixe, não se esqueça de adorar a Deus, de bendizer o nome dEle, de louvá-lo, mesmo quando você não entender o porquê de muitas coisas, porque muitas vezes a gente não entende. Tem vezes que eu não entendo, mas mesmo assim, continue confiando em Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e também é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Ele sabe todas as coisas, e Ele tem olhado para você, Ele tem cuidado de você. Você é um privilegiado por estar hoje aqui na casa de Deus. E se você já aceitou Jesus como teu Salvador, já se tornou membro da igreja, já se batizou, é um privilégio maior ainda você ter dado esses passos importantes na sua vida, porque nada é melhor do que a presença de Deus. Nós temos problema? Temos. Nós choramos, mas o mais importante que nós temos é a certeza da nossa vida com Deus, da presença de Deus conosco, e saber que existe nos céus um livro, diz a Bíblia, e esse livro é chamado de o livro da vida, e é um privilégio saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nada nos alegra mais do que isso. Eu me recordo de uma passagem da Bíblia, quando os discípulos recebem a autoridade de Jesus, e Jesus diz assim: vocês vão de dois em dois, vocês vão pelas ruas, pelos valados, vão pelas cidades, vocês vão orar pelas pessoas, e se tiver demônio, vocês vão ordenar, e os demônios vão obedecer a vocês. Vocês vão orar pelas pessoas, elas serão abençoadas, os enfermos serão curados. Eles saíram assim um pouco apreensivos, mas crendo na palavra de Deus, mas sem ter tido ainda essa experiência. Mas no caminho eles tiveram experiência, manifestou um espírito maligno, e eles lembraram do ensinamento de Jesus, e dizia assim: espírito maligno, saia dele, em nome de Jesus. E o espírito maligno tinha que sair. As pessoas eram curadas. Eles perceberam que o poder de Deus era algo fantástico, e quando eles voltaram para trazer o relatório para Jesus, voltaram todos felizes.
E eles iam radiantes: Senhor, nós estamos maravilhados, até os demônios nos obedecem, nós estamos felizes, as pessoas estão sendo abençoadas por nossa vida em Teu nome. Olha, a alegria, ela é muito grande. Jesus diz assim para eles: muito bom, mas alegrai-vos muito mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Diga assim: o meu nome. Bata no peito assim, diga: o meu nome está escrito no livro da vida. Diga de novo: o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Isso é muito importante e é bom saber. Mas quero falar de uma coisa triste. Enquanto eu e você temos esse privilégio, muitas pessoas não têm. Muitas pessoas sequer têm a liberdade de escolher, porque às vezes há sobre ela uma pressão da própria família sobre a sua própria vida. E quando fala de Deus, algumas pessoas vivem as tradições familiares e não conseguem se aproximar de Deus ou fazer suas próprias escolhas por Deus. E não importa aonde o homem esteja, não importa o buraco em que ele tente se esconder, como diz o salmista no Salmo 139, não tem como fugir. Se eu for na profundeza do oceano, tu lá está. Se eu cavar um buraco, entrar lá no interior da terra, lá no inferno, o Senhor lá está. Não literalmente falando. Aonde eu for, sua presença vai estar. Não tem como fugir da tua presença. E também não tem como fugir de uma necessidade que todo ser humano tem, por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem uma necessidade de Deus, uma necessidade do seu Criador. Então é muito comum as pessoas que não conhecem a Deus viverem confusas, sentir um vazio que a religião ela não preenche, porque o que preenche esse vazio é apenas Deus. Ele é exatamente do tamanho de Deus, é só Deus, é Jesus na vida de uma pessoa, não a religião. As pessoas às vezes têm uma religião e são devotas a ela, são pessoas sérias, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, e às vezes fazem coisas difíceis para manter a sua religião, mas essa religião, ela não preenche esse vazio. Havia um homem na Bíblia, chefe religioso da maior importância. Ele seguia a religião dele, que eu acredito que nenhum de nós aqui temos feito com a força, com a vontade, com a dedicação que ele fazia. O nome dele era Nicodemos. Ele era um dos chefes da sinagoga. E uma vez ele chega para Jesus, porque ele sabia que era líder religioso. Ele sabia que era um homem que dirigia tantas outras pessoas, mas sabia que tinha um vazio, porque havia uma certa dúvida, havia uma incerteza, e ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, a pergunta dele conta tudo isso: Senhor, o que eu preciso fazer? O que me falta para que eu possa entrar no reino dos céus? Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele precisava de algo a mais. Ele precisava que esse vazio que a religião não preenchia fosse preenchido. Certamente Jesus, sorrindo, olha para ele e diz assim: Nicodemos, muito boa a sua pergunta, e que bom que você se posicionou para que eu possa dizer que para entrar no reino dos céus, para preencher esse vazio, você precisa nascer de novo. Nicodemos pensou, talvez coçou a cabeça, não entendeu, olhou para um lado, para o outro e resolveu perguntar: Senhor, eu não estou entendendo. Como que pode um homem assim como eu, sendo velho, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse: calma. Você não entendeu. Eu não estou falando do nascimento da carne, porque o que nasce da carne é carne. Eu estou falando do nascimento do Espírito.
O novo nascimento que eu estou falando do teu espírito, você vai continuar, Nicodemo, do mesmo jeito, a mesma idade, as mesmas rugas, você não vai mudar nada. A sua fisionomia só vai mudar pela alegria desse vazio preenchido, mas você vai ter a mesma idade, vai ter as mesmas lembranças, até as dores que você enfrentou, passou, você vai entendê-las e não vai esquecer das falhas, dos erros, você não vai ter amnésia, mas no teu espírito vai acontecer um milagre, que é o maior milagre que pode acontecer na face da terra. O seu espírito vai nascer de novo e você vai se tornar uma nova criatura. Aí na sua vida, no teu espírito, as coisas velhas se passaram, na tua alma vai se fazer tudo novo, o teu espírito vai nascer de novo, você vai passar a ser uma criança, mas no teu espírito, aí a tua alma, o seu entendimento, o seu intelecto, que não esquece de nada, que as dores ainda estarão presentes, ele vai passar a começar um processo de renovação. A tua alma será renovada, teu espírito nasceu de novo, a tua alma vai ser renovada pela palavra, pelo conhecimento, pelo entendimento da palavra, e você então vai demonstrar no seu corpo essa mudança, porque você vai ter diferença, vai ter domínio próprio, você vai ser uma pessoa que vai ser livre. Você não vai ser mais preso, Nicodemo, por nada, nem pela religião. Você vai ser livre, porque se eu libertar você, você vai ser livre verdadeiramente. Porque se você conhecer a minha palavra, Nicodemo, você vai ser livre. Conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade te libertará. Então você vai ser livre. Você vai poder escolher diferente, de forma diferente, que até agora você não conseguia. Assim foi com Nicodemos, que teve um encontro com Jesus. Mas o triste é que nós conhecemos muitas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. Eu conheço, você conhece, talvez tem pessoas na nossa casa, na nossa família, que às vezes nem reconhecem, mas tem esse vazio. Tem pessoas tão perto de você com esse vazio. Tem pessoas que estão tão próximo e você às vezes se enche de religiosidade, dobra o seu joelho e ora: Senhor, salva as pessoas na África, na Indonésia, nas Filipinas, meu Deus, no Timor-Leste. Você deve sim orar pelo mundo todo, mas o que adianta orar por quem está tão longe, se quem está perto você não faz nada? Tem muita gente perto que não conhece Jesus. Ah, pastor, mas em alguns países as pessoas estão morrendo. Aqui também as pessoas estão morrendo sem esperança, sem Deus. Pessoas da tua casa, da tua família, do teu convívio, que está do seu lado, você não sabe quanto tempo essa pessoa tem. Ela pode partir, morrer literalmente daqui uns dias, e você não fez nada, não apresentou para ela o Jesus que você conhece. Você conhece Jesus? Amém. Há muitas pessoas precisando, há muitas pessoas necessitadas. Deus, Ele criou o homem para que Ele desse louvor. Ele sempre amou o homem. Independente do que ele vivia, fazia, da religião, Deus sempre amou o homem. Independente do seu pecado, Deus sempre amou. É claro que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Às vezes você, vestido de uma capa de religiosidade, julga as pessoas, mas aquela pessoa que está lá nas drogas, perdida, blasfemando contra Deus, e você julga, condena, passa do outro lado, vira a cara, Deus ama aquela pessoa. Independente do que ela esteja vivendo, Ele não ama o que ela está fazendo, o que ela está vivendo, mas Ele ama. Então Deus, Ele sempre se preocupou com as pessoas, e para salvar Ele enviou vários profetas do Velho Testamento. Os profetas foram mortos à espada, foram cerrados pelo meio, pessoas foram crucificadas de cabeça para baixo. Eles mandavam matar os homens de Deus nessa guerra terrível. Mas o Senhor nunca desistiu, e foi o dia que Ele então
então colocou em prática o seu plano principal, que era a vida de Jesus, o seu único filho até então. Por isso que a Bíblia chama de o unigênito Filho de Deus, unigênito, único gênito, único da espécie, não tinha outro filho. Quando Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, Ele deixou uma palavra, e deixou bem claro, Ele disse assim, João 12, diz assim, que Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Aí todos, quando receberam quem? Jesus, aí receberam o poder de ser feito Filho de Deus. Todo ser humano Deus ama, mas todo ser humano é criatura de Deus, e ele passa de status de criatura para filho, quando ele recebe Jesus como Deus Salvador. E a Bíblia diz que quando veio, Ele era unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, enviou o único da espécie. Mas quando Jesus sobe aos céus, a Bíblia já não o chama mais de unigênito, diz que Ele era um entre muitos irmãos, porque muitas pessoas tinham se tornado filho de Deus. Eu não sei se você sabe, mas se você conhece Jesus, como você acabou de declarar, você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Algumas pessoas, quando disseram eu sou filho de Deus, deu uma machucada no coração, por causa dos pecados. As pessoas pensam na hora, poxa, eu sou filho de Deus, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Independente do que você está fazendo, se você aceitou Jesus, você é filho de Deus, sempre até hoje, até agora, até esse momento. Enquanto você tiver um presente chamado presente, você pode mudar essa situação. O que eu não posso deixar é para amanhã, porque eu não tenho poder sobre o amanhã. Mas como filho de Deus, nós temos esse privilégio de estar na presença de Deus, de entrar na sala do trono além do véu. Temos problema, choramos, mas temos a bendita esperança. Sabemos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas, o mundo, as dificuldades se levantam contra nós, mas a Bíblia diz que se o inimigo vier por nós, por um caminho, por 7 caminhos, fugirá da nossa presença. Se o inimigo vier como uma enxurrada, como muitas águas, como correntes fortes, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, fincou-se a bandeira de Jeová em si, na nossa vida, dizendo: esse aqui é propriedade do Deus vivo, você é propriedade de Deus. Há um selo sobre você, dizendo que você pertence a Deus. O inferno inteiro sabe disso. Então é um privilégio, mas muitas pessoas não têm esse privilégio. Como cristão, nós temos privilégio, mas também deveres. Quando a gente é batizado nas águas, tem até quem pensa: eu vou me batizar, por que você quer se batizar? Eu quero ir para o céu. Eu sempre digo, se você fosse batizado para ir para o céu, era assim, quando eu dissesse lá nas águas: então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e jogo você dentro d'água, voltava só o cadáver, porque você já morria, já ia para o céu. Você não está sendo batizado para ir para o céu. Quando você se batiza, é como se você estivesse se posicionando, você está sendo recrutado para um grande exército. Há um exército poderoso que marcha nessa terra, testemunhando e testificando o nome de Jesus, e esse exército se chama igreja. Ele trava uma batalha contra o inferno inteiro, porque esse exército tem muitas coisas para fazer, e o principal desse exército é tirar do terreno do inimigo as pessoas que estão presas, ou seja, levar a salvação. Tem muita gente que você conhece que não conhece Jesus, e você precisa apresentar Jesus para ela. Você precisa levar Jesus até essa pessoa. Pastor, como que eu levo Jesus a uma pessoa? Bom, Deus está nos céus. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado à terra, se fez carne, morreu, e a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que ele subiu aos céus. Mas havia uma promessa que quando ele subisse, o Espírito Santo desceria. E o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, como dizem os testemunhas de Jeová, testemunhas de Jeová, eu acredito que é testemunhas, né? Não é uma força ativa, como eles dizem.
Não é um Deus menor, como às vezes é dito, mas porque na Bíblia, a tradução do Novo Mundo diz que a terra era sem forma e vazia, mas uma força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Não, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quando a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, está dizendo que o Espírito Santo mora em você, e o Espírito Santo é Deus em você. O Espírito Santo é Jesus presente em Espírito em você. Antes desse processo não tinha como, porque ele era limitado. Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava em Nazaré, Jesus estava em tal lugar. Agora não, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, e ele está em você, porque você é templo do Espírito Santo. Jesus Cristo está em você. Levanta a mão e diga: Jesus Cristo vive em mim. Certeza, fica mais forte: Jesus Cristo vive em mim. Jesus Cristo vive em mim. Amém. Em você, no teu espírito, dentro de você. Amém. Isso quer dizer então que se eu estou aqui, Jesus está onde? Aqui. E se eu for para colar, Jesus vai estar aqui. E se eu for aí, ele vai estar aí. E se eu for lá, ele vai estar lá, porque ele está em mim. Sabe aquela pessoa que você conhece, que não conhece Jesus? Quando você for lá, quando você chegar na casa dela, Jesus vai chegar na casa dela. Quando você chegar no trabalho dela, aonde você puder encontrar com ela, Jesus vai estar lá, porque ele está em você. E você tem para ela boas notícias. Ei, vivemos num mundo de notícias terríveis, tragédias. Hoje mesmo vimos falar de mais uma tragédia. Todo dia tem tragédias. Tem telejornais que não dá nem para assistir. Não que eles estejam mentindo, mas eles focam tanto nas tragédias. Traz para mim, encontrou um corpo aqui na avenida tal, enquanto está filmando lá, traz para mim um acidente aqui, morreu não sei o que, traz para mim a enchente, agora põe na tela. É uma loucura. É só tragédia. Notícias ruins, as pessoas trazem para você o tempo todo. Gente, para gostar de notícia ruim é o ser humano. Morreu alguém, ele quer contar para todo mundo que alguém morreu. E ele já chega com suspense. Ele corre na casa do amigo ou já liga: você não sabe quem morreu. A pessoa: eu sei. Dá uma tristeza nele, dá uma angústia. Queria ser eu a contar. Que prazer tem em contar notícias ruins. Às vezes até da própria família, faleceu alguém da família, a pessoa já quer contar para todo mundo. Ela está até chorando, está sentindo, mas ela quer ser ela contar, para que as pessoas saibam dela. É tanta notícia ruim. Mas você tem boas notícias, tem ou não tem? Para levar para as pessoas e para contar para as pessoas. Boa notícia, irmãos. Evangelho, gospel, evangelho significa boas novas, boas notícias. E você pode levar a essas pessoas que não conhecem Jesus boas notícias. Que notícia, pastor? Dizer para elas que, independente do que ela está passando, que ela está vivendo, Jesus ama ela. E se ela disser para mim: mas minha amiga, será que Deus tem olhado para mim? Eu estou vivendo em adultério. Você conhece a minha vida? Você vai dizer para aquela adúltera: o Senhor ama você. E se ela disser assim: mas minha amiga, você sabe que eu não tenho o meu amigo, eu estou envolvido em umas coisas da pesada, Jesus ama você. Mas eu estou aí na prostituição, Jesus ama você. É uma boa notícia. Ele não ama a pessoa pelo que ela faz, mas porque ela é criada à imagem e semelhança de Deus.
Ele ama tanto que ele quer mudar a vida daquela, ele quer restaurar, ele quer trazer aquela pessoa de volta a um propósito inicial pelo qual ela foi nascida. Ela não nasceu adúltera, não nasceu um bebezinho esperneando, chorando, adúltero, prostituto, idólatra. Não nasceu um bebezinho usando droga, não, nasceu bênção de Deus. E a caminhada errada, os caminhos errados, a convivência com o meio, as oportunidades que a vida ofereceu, foi afastando ele de Deus. Mas só que Deus ama tanto essa pessoa, que ele conseguiu alcançar, pela graça e a misericórdia dele, abençoar e transformar em filho dele, um amigo daquela pessoa, que é você. Você é amigo de muitas pessoas que ainda não tem comunhão, contato, não conhece direito a Deus, mas é com você que Deus conta para alcançar aquela pessoa. Porque Deus não pode descer e sair do céu, andar como nós, como ser humano, andar e ir lá falar com ela. Ele não pode mandar o anjo para ir lá convencer ela. As boas novas, as notícias do Evangelho, eu e você temos que levar. Nós somos chamados para isso. O nosso ministério principal é ganhar almas, é dizer para as pessoas que, independente do que ela está fazendo, vivendo, é que Deus ama ela e que Ele tem um plano perfeito para a vida dela, e que se ela der só um passo em direção a Ele, Ele vai correr na direção dela. Se ela está morrendo, você conhece a cura. Já imaginou, irmão? Eu não sei se você já esteve em lugares como o Hospital de Barretos ou outros parecidos, as pessoas chegando de madrugada sofrendo, pessoas em estados avançados de câncer, e se você olhasse para tudo aquilo, e se você olhasse para aquela dor, e você tivesse um remédio, se você pudesse, você desse o remédio para a pessoa, ela tomasse o remédio e fosse curada na hora, você conseguiria ficar parado enquanto as pessoas estão morrendo? Você iria anunciar para o mundo inteiro, levar esse remédio para todo lugar. Você tem um remédio mais forte, mais poderoso para as pessoas que estão morrendo. Você tem Jesus, você não pode ficar parado, tem que levar para todo lugar esse remédio. Jesus começou o ministério dele, você sabe aonde? Na casa dele, na cidade dele, em que ele vivia, em que viviam os pais dele, em que viviam os irmãos dele, em que viviam os amigos dele, uma cidadezinha chamada Nazaré. Ali começou o ministério de Jesus. E ele falava com as pessoas, mesmo na sua adolescência, as pessoas ficavam maravilhadas com a sabedoria com que ele falava. Mas ele começou a trazer ensinamentos mais importantes. Porque você foi lá no pecador, de Jesus ama, aí ele vem para Jesus, começa a conhecer, aí ele vai aprender coisas mais importantes, mais firmes, mais fortes, para que ele tenha um processo de libertação. Aí lá em Nazaré, no meio dos amigos, em que Jesus deveria ser assim honrado, respeitado, a sua casa, a sua família, é um lugar em que ele deveria se sentir acolhido. É um lugar que isso não aconteceu. Eu vou ler um texto da Bíblia, não precisa abrir sua Bíblia. O subtítulo é: Jesus é expulso de Nazaré. Quando ele começou a trazer umas palavras mais fortes, as pessoas ficaram iradas, os amigos, as pessoas próximas. Eu vou ler Lucas capítulo 4 e versículo de número 28 ao 30. Isso na cidade dele de Nazaré. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, depois de um discurso dele, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Não era só expulsar, eles queriam matar ele, vamos jogar ele para fora da cidade. O que ele está falando? Quem ele pensa que é? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava.
Olha aqui para mim. Na cidade dele, as pessoas não receberam muito bem um certo tempo. Tentaram matar Jesus. Ele saiu de Nazaré, foi para onde? Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, se você continuar a leitura do capítulo 4 de Lucas, ele começou a pregar a palavra. Ele expulsou os demônios, curou os enfermos. Sabe o que as pessoas de Cafarnaum fizeram? Vou ler para você. No mesmo capítulo 4 do Evangelho de Lucas, eu vou ler o versículo 40 ao 42. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saía um demônio, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não o deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão de Cafarnaum o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Olha aqui para mim. Em Nazaré, na cidade deles, tentaram matar e expulsaram ele. Ele foi para Cafarnaum. O que Jesus fazia em Nazaré que irritou tantas pessoas e fez com que as pessoas quisessem matá-lo? O que ele fazia? Ensinava a palavra de Deus, dava essas boas notícias e as pessoas quiseram matá-lo. Aí ele foi para Cafarnaum e lá ele ensinava a palavra. E o que as pessoas fizeram em Cafarnaum, que não era da família, que não era amigo? Queriam segurá-lo para que ele não saísse de lá, para que ele não fosse embora. Um lugar ele foi expulso e o outro não queria que ele fosse embora, porque era muito importante ele estar ali. O versículo 43, ele porém lhe disse para aqueles que tentaram segurar ele: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Pastor, por que o senhor deu essas duas partes? Uma ele foi seguro e a outra ele foi expulso. Uma ele foi expulso, a outra queria que ele ficasse. Uma queria que ele fosse embora, a outra queria que ele ficasse. Porque aquela que eles queriam que ele fosse embora, que ele morresse, ele ensinou a palavra lá, e ele teve que ir embora. E aquela que as pessoas queriam que ele ficasse, ele também foi embora, porque ele tinha que ir embora. E ele disse: eu tenho que ir, porque tem muita gente precisando ouvir a palavra, e eu preciso levar essa palavra. O que eu quero dizer com isso é que você tem muitos amigos que não têm Jesus. Alguns não vão querer ouvir as boas novas. Alguns vão querer que você saia de perto quando você levar as boas novas. Mas você precisa levar as boas novas. Se eles não quiserem ouvir, você vai esperar. Vai dar um tempo. Porque vai chegar um tempo em que eles vão querer ouvir. Você falou e eles não querem ouvir, mas eles ouviram. E vai chegar um tempo que eles vão se lembrar daquilo que você falou. Quem sabe até vão procurar você pelo que você falou. Mas não deixe de falar. E se precisar, você vai dar um tempo, mas vai continuar orando por aquele amigo. Aí você vai chegar em alguns lugares que as pessoas vão te amar e vão ouvir muito bem você. Nossa, como que é gostoso. Você vai fazer uma visita, a pessoa, que maravilha. Aí você começa o discipulado. A gente podia fazer discipulado todo dia, a tarde inteira. O que você acha? É gostoso isso. É muito bom quando a gente é querido. Mas você vai lembrar que tem outras pessoas e que você também precisa ir. Porque você deve ir em todos os lugares. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Diz a Bíblia em Marcos 16, 15 em diante. Então, nós somos chamados para pregar o Evangelho. É responsabilidade nossa, e nós precisamos anunciar o Evangelho. Pastor Sidney, diz você: eu quero muito pregar o Evangelho, mas na minha casa eu tenho tantos problemas,
E às vezes eu tenho até medo, porque sabe, o meu filho, o meu marido, alguém bebe, é dominado pelo vício. E como que eu vou falar de Jesus para alguém? Como que eu vou numa casa e chegar lá, tem um marido que é viciado no álcool, e eu sei que o meu também é, e como eu vou falar para a pessoa que Jesus liberta? Vou te ensinar como falar. Você vai chegar e vai falar assim: Jesus Cristo liberta. Pronto. Agora você já sabe como falar. Mas e o meu marido? Há sobre você uma promessa. E Jesus Cristo liberta o seu, liberta o dela, liberta o outro. Ele liberta. Ah, ele salva, mas na minha casa tem muita gente que não é salvo, mas ele vai salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Profetiza. Diga: eu não sei os outros, mas aqui na minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, não quando todos estiverem na igreja, diga agora mesmo. Assuma e toma posse pela fé. Ah, pastor, eu já fiz isso. O meu filho não queria nem saber de Deus. Eu profetizava, ele morreu e nunca veio para a igreja. Isso não quer dizer que a palavra que você pregou a ele não fez efeito. Você pode saber os últimos momentos dele. Quem sabe é só ele e Deus. Quem sabe nos últimos instantes, quem sabe os seus últimos pensamentos em vida foram as palavras de vida que você dizia a todo tempo. Quem sabe quando ele morreu lembrando de algumas canções que você cantava. Pastor, mas a vida foi toda estragada. Por quê? Para que vida mais estragada do que o ladrão que estava na cruz, quando viu que ia morrer? Senhor, tenha misericórdia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou e falou assim: bonito, hein? Muito bonito. Vive de qualquer jeito e agora quer ir para o céu. Igual algumas pessoas falam: tem gente aí que faz tudo errado e depois vem falar que é crente. Agora virou crente. Parece que fala com uma sabedoria e não sabe o tamanho da estupidez que está falando. Jesus olhou para o ladrão, bandido, que muitas pessoas achavam talvez safado, sem vergonha, talvez tinha roubado de muita gente que estava ali. Tomara que esse bicho morto aqui para ver ele morrer. Jesus falou assim: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Então fale de Jesus o tempo todo, para todo mundo que você puder. Você foi chamado para ganhar almas. Se esforce, mas meu irmão, se esforce para que você possa ajudar esta pessoa a chegar até a Cristo. Caminhe com ela, ande com ela, discipule ela, leva ela para a célula, faça a sua parte, porque depois, começando pela tua família, as pessoas lá fora, ore, jejue. Vamos começar agora a oração e jejum por 30 dias de oração e jejum na célula. Esteja nessa campanha, porque se uma pessoa, por causa do teu trabalho, for salva, a bênção sobre ela se estende a toda a família dela. Você lembra quando você veio na igreja, não tinha ninguém da sua família na igreja, e as pessoas foram chegando por tua causa? A bênção alcança a sua família toda. Tem gente aqui, irmãos, que aceitou Jesus quando era jovem, hoje já está com uma certa idade, mas conseguiu criar um filho na igreja, e os filhos cresceram na igreja, e os filhos dos filhos crescem na igreja. Não é só uma pessoa, são várias pessoas e várias gerações alcançadas pelo poder do Evangelho. A minha mãe, quando casou com meu pai falou para ela assim: só casa se você for para a igreja. De livre, espontânea vontade, ela foi. E ela aceitou Jesus. E aí, casaram, resolveram obedecer a ordem de Deus que diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Os bacuri foram nascendo, 6, e eles foram nascendo e ensinado na palavra, nascendo ensinado na palavra, nascendo ensinado na palavra, nascendo ensinado na palavra.
Eu tenho 5 irmãs, comigo 6. Onde estão todos eles? Na igreja. Hoje é domingo, todos eles estão na igreja. Eu lembro quando eu era solteiro lá em Pereira, novo, época dos jovens, tinha uma festa, Dia das Mães. A mãe que tem mais filho tem que estar presente, né? Uns presentes bons, pensa num tupperware legal. Era minha mãe. Levantava eu e vinha todo mundo. 6. E esses 6, todos têm filho. E sabe onde estão os filhos desses? Na igreja. Os meus estão aqui. Eu tenho 2, bacuri e uma bacuria. Estão na igreja. A minha bacuria já está para ter um bacurizinho. Vai estar onde? Na igreja. Veio lá da minha mãe, veio para mim, veio para os meus filhos, vão para os filhos dele, e para os filhos, e para os filhos dos filhos dele, e haverá paz em Israel, diz a palavra de Deus, de geração em geração, no Salmo 128. Então ganhar almas é algo muito mais do que a gente imagina, é o seu maior ministério. Para encerrar, para com esse negócio de ficar com frescura. Eu não vou na igreja porque não sei o que, não vou na rede, não gosto do livro, não vou na cela porque o irmão falou isso. Cria vergonha na cara, você que é crente, estou falando você que é crente, cria vergonha na cara, olha para Deus e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Eu não gosto da igreja, eu não vou para a igreja. Eu não gostei dessa, eu vou para outra. Eu não gostei dessa, eu vou para outra. Opa, aqui é um inferno, legal, vou ficar aqui mesmo. Para com isso. Assuma compromisso com Deus, trabalhe, se envolva nos trabalhos, se envolva na obra de Deus, vai para a cela, faça um discipulado, para de ficar só olhando para a sua vida, pensando na sua casa, para o seu carro, no seu trabalho, tempo para tudo e não tem tempo para Deus. Muito cuidado com isso. Sirva a Deus no ministério maior, que é o ministério de servo, que é servir, que é ganhar almas, que é estar na obra, que é ter o privilégio e o prazer de adorar o Senhor com tudo que você tem. Que Deus te abençoe. Seja você um ganhador de almas. Que esta semana você saia com o intuito de ter oportunidade de pregar o Evangelho. Tipo assim, coloca alvos. Senhor, hoje se eu não falar de Jesus para alguém, eu volto para casa. Aí você vai encontrar gente para falar de Jesus. E anuncie o Evangelho enquanto é tempo. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode